Quando te oferecerem um tijolo quântico, fale que você não está precisando de uma reforma. Se te oferecerem uma vassoura quântica, diga que você ainda não aprendeu a voar. E se por acaso te convidarem para uma palestra de um coach quântico que vai te ensinar a fazer um salto quântico, avise que você já está satisfeito com essa terapia. Bem, eu me chamo Matheus Bezerra e estou aqui hoje para falar com vocês um pouco sobre o que não é física quântica. Essa banalização do termo quântico provavelmente começou em 1989, quando o endocrinologista Deepak Chopra publicou um livro A Cura Quântica. Só que de lá para cá, esse termo tem sido utilizado cada vez mais com coisas que não têm nada a ver com física quântica. E por esse motivo, os cientistas não podem nunca descansar na missão de levar a ciência à sociedade. E é por isso que aqui estou eu para fazer um pouquinho da minha parte. A física quântica surge quando experiências mostraram que aquilo que era observado não podia ser explicado pela física clássica. Então era necessária uma nova teoria. Só que ninguém sabia por onde começar. Então diversas adequações foram propostas pelos cientistas, mas nem os próprios cientistas acreditavam na realidade daquelas adequações. Eles tratavam como se fossem artifícios matemáticos apenas para justificar o que estava sendo observado. A hipótese quântica de Planck, por exemplo, da quantização da energia, foi uma tentativa desesperada dele de tentar justificar o que estava sendo observado e que não podia ser explicado pela física clássica. Mas todo esse espanto aconteceu porque as leis que valem para o nosso cotidiano, no mundo macroscópico, muitas vezes não valem para o mundo microscópico, na escala do átomo. A física clássica lida com situações que estão dentro da nossa experiência sensorial direta. Já a física quântica vai de encontro a tudo aquilo que a gente chama de bom senso. E nós, seres humanos, tendemos a nos basear no bom senso quando lidamos com a realidade à nossa volta. Só que a física quântica é a física do muito pequeno. Tão pequeno que não faz parte da nossa experiência sensorial de realidade. Fenômenos quânticos parecem bizarros porque eles estão muito além da nossa realidade imediata. São inacessíveis aos nossos sentidos. Eles não fazem parte dos fenômenos abarcados pelo nosso bom senso. No mundo quântico, as certezas são substituídas pelas incertezas, o determinismo é substituído pelas probabilidades, e os processos contínuos são substituídos pelos saltos quânticos. Então, no mundo quântico, eu não posso mais afirmar com precisão, com certeza, a velocidade e a posição de uma partícula. Eu tenho apenas a maior ou menor probabilidade de encontrar uma partícula naquela posição. Einstein, por exemplo, está no time dos que nunca aceitaram 100% a teoria quântica. Na sua famosa metáfora, ele diz que Deus não joga dados, claramente opondo-se à ideia de uma realidade probabilística. A física quântica, portanto, surge como um novo universo a ser desvendado pelos cientistas. Toda uma nova teoria precisava ser elaborada. Mas então, o que não é quântico? Bem, se não é microscópico, não é quântico. Eu até diria que se não é nanoscópico, não é quântico. A descoberta de que o elétron é ao mesmo tempo onda e partícula, e que é o experimento e, portanto, o observador quem vai determinar se ele está se comportando como onda ou como partícula, pode levar a entender de que a influência humana é quem determina a realidade física do elétron. Mas isso não é verdade necessariamente. Naturalmente, e com isso eu quero dizer na natureza, o elétron já se comporta como onda e como partícula, a depender do processo pelo qual ele tem que passar. Isso independe da existência humana. Isso independe de um observador. Um elétron, ao reagir com um fóton, ele pode se comportar como partícula, mas ao ter que atravessar alguma fenda em algum planeta, ele pode se comportar como onda. Então isso não tem nada a ver com a presença do ser humano ou com o pensamento do ser humano. Portanto, o que você pensa não interfere em nada na realidade, pelo menos não do ponto de vista quântico. Aqui eu não quero entrar em detalhes do ponto de vista psicológico. Nenhum furacão pode ser desviado pela força do pensamento, mesmo que sejam pensamentos coletivos e simultâneos. Nós somos uma espécie como qualquer outra. O universo já era como é e vai continuar a ser como é após a espécie humana. E por já ter construído armas o suficiente para se autodizimar, pode-se dizer que está em risco de extinção. Se não por isso, talvez pelo aquecimento global, que seja, o fato é que nós não viveremos para sempre. E acredite ou não, o universo vai continuar o mesmo após o nosso fim. Então, tijolos quânticos, vassoura quântica, coaches quânticos, não são física quântica. Da mesma forma que não são física quântica, a oração quântica, a cura quântica, terapia quântica, yoga quântica, consciência quântica, medicina quântica e nem o amor quântico são física quântica. Tudo isso, na verdade, faz parte de um charlatanismo quântico, já que no final das contas sempre haverá alguém querendo ganhar dinheiro usando os termos quântico nessas coisas que não tem nada a ver com física quântica. Essas pessoas se utilizam de termos científicos e jargões científicos
para dar credibilidade àquilo que elas estão falando, já que as pessoas confiam na ciência, mas por falta de conhecimento, muitas acabam caindo nesses golpes. Talvez o único objeto que possa de fato usar esse sobrenome quântico seja o computador quântico. Computadores quânticos de fato existem, só que provavelmente eles são bem diferentes de como você está pensando que eles são. E é por isso, reitero, que nós cientistas e futuros cientistas temos quase que a obrigação de levar a ciência à sociedade, levar a ciência a todos, tornar a ciência acessível para a população. Temos que combater a pseudociência para que cada vez menos pessoas com diagnóstico de câncer, por exemplo, recorram a terapias quânticas, curas quânticas, abdicando assim da medicina tradicional, do tratamento tradicional e aumentando o risco de morte 2, 3 vezes. A gente tem que combater a pseudociência para que cada vez menos pessoas caiam nesses golpes, nesse charlatanismo quântico e saibam discernir o que é de fato física quântica do que não é. E assim, levando a ciência à sociedade, muito provavelmente a longo prazo, nós teremos uma sociedade a par da ciência, uma sociedade que respeita a ciência, que conhece a ciência e que admira a ciência. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.